Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que vai muito, mas muito além dos manuais médicos ou dos memes que a gente vê por aí. Vamos falar sobre a experiência interna do TDAH, aquilo que quase ninguém explica. Para começar, vamos com as perguntas rápidas. Primeiro, sabe aquela sensação de que o cérebro simplesmente não tem um botão de desliga, que ele continua girando, girando, sem parar? E que tal esta aqui, hein? A frustração de ver uma tarefa que, para todo mundo, parece simples, mas que na hora de fazer vira uma montanha. Uma paralisia que a gente nem sabe explicar de onde vem. E aí? Tem o oposto completo, né? Aquele momento em que o mundo todo some e por horas a fio só existe aquela uma atividade. Bom, se alguma dessas situações soa familiar, essa nossa análise aqui vai fazer todo sentido. Acontece que a história que muita gente com TDAH escuta a vida inteira é, na maioria das vezes, construída em cima de rótulos. Rótulos bem simplistas e quase sempre negativos. O primeiro, e talvez o mais clássico de todos, aquela dificuldade enorme para começar uma tarefa é quase sempre vista como preguiça. Logo em seguida vem a desorganização. Uma mente que pula de uma ideia para outra acaba criando um caos do lado de fora. E esse caos é julgado sem que ninguém pare para entender a causa real. E por último, a inconstância. Aquela paixão que consome tudo por um projeto hoje e que amanhã de repente some. O peso de carregar esses rótulos, olha, é gigantesco. E aqui está o ponto crucial que a gente precisa entender. Nada disso é falha de caráter. Não se trata de falta de vontade ou de não se esforçar o suficiente. A raiz do problema é muito mais profunda. É neurológica. E é isso que nos traz para a ideia central dessa nossa conversa. A gente precisa reformular completamente o nosso entendimento sobre o que é a atenção no TDAH. Presta atenção nesta frase porque ela muda tudo. O problema não é ter pouca atenção. É a dificuldade de controlar para onde essa atenção vai, quando ela vai e com que intensidade. E aqui a gente vê a diferença na prática. De um lado, tem o mito de uma mente vazia, que não consegue focar. Do outro, a realidade. Uma mente que foca em tudo ao mesmo tempo, sem filtro, sem conseguir escolher o que é prioridade. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. É como ter um motor de Fórmula 1 super potente, mas com um volante meio solto e um pedal de acelerador que dispara com qualquer toque. A potência está toda ali, mas dirigir esse carro de forma controlada é um desafio gigantesco. E essa dificuldade de controle nos leva para uma área que quase ninguém fala, mas que está bem no centro da experiência do TDAH. O impacto emocional e neuroquímico de tudo isso. Sabe, não é só sobre esquecer as chaves ou perder um prazo. É sobre sentir tudo com uma intensidade muito maior. A frustração vem mais rápido, a alegria explode e a autocrítica, essa corta muito mais fundo. Mas por que isso acontece? Bom, a resposta tem nome: dopamina. O cérebro com TDAH tem um sistema de recompensa, de motivação, que precisa de um empurrãozinho químico muito maior para engatar. É por isso que começar uma tarefa chata parece impossível. Não é falta de vontade, é um déficit químico real. E qual o resultado dessa luta diária? Uma culpa que se torna crônica. Aquela sensação constante de estar sempre devendo alguma coisa. Devendo mais organização, mais foco, um desempenho melhor. É um fardo emocional pesado e, pior, invisível. Mas olha, a história não acaba só nos desafios. O mesmo sistema neurológico que cria essas dificuldades todas também é fonte de habilidades únicas. É aqui que a gente vê o grande paradoxo do TDAH. De um lado da moeda a gente tem a culpa, a dificuldade de começar as coisas. Mas, do outro lado, a gente tem o hiperfoco intenso, a criatividade fora da caixa e a capacidade de fazer conexões rápidas que ninguém mais vê. E isso nos leva a uma mudança de perspectiva que é fundamental. Talvez o problema não esteja no cérebro que funciona de um jeito diferente, mas sim na incompatibilidade desse cérebro com o mundo, um sistema que foi todo projetado para quem pensa de forma linear. Então tá, sabendo disso tudo, o que fazer? Como é que se sai dessa luta constante para começar a trabalhar junto com a própria mente? O caminho para isso pode ser resumido em 3 passos essenciais. Primeiro, informação. Entender que não se trata de uma falha moral, mas de neurobiologia já muda o jogo. Segundo, estratégias práticas. Encontrar ferramentas e métodos que funcionem para esse tipo de cérebro. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, autocompaixão. Aceitar que funcionar de um jeito diferente não significa funcionar do jeito errado. Essa aqui é a grande virada de chave.
O diagnóstico não é uma desculpa para não fazer nada, claro que não, mas também não é uma sentença de fracasso. Ele é o contexto. É o manual de instruções que estava faltando para entender o próprio cérebro. E para fechar, um pensamento final. A verdade é que não se trata de ser uma pessoa desorganizada. Se trata, talvez, de ainda não ter aprendido como o próprio cérebro realmente funciona. Anos e anos de autojulgamento podem ser reescritos. É o começo de uma jornada para aprender a trabalhar a favor da própria mente, e não mais contra ela.